Prepare-se para uma história que o deixará sem fôlego. Hoje você mergulhará em um conto de traição, empoderamento e a busca por justiça que abalará um império até seus alicerces. Curta este vídeo agora mesmo para não perder um único momento desta saga incrível e deixe-nos um comentário com suas primeiras impressões. O que acontece quando uma vida de sonho se desintegra em 1000 pedaços? Catarina Diniz vivia um conto de fadas, casada com o carismático Alexandre Matos, um magnata da tecnologia, grávida de seu primeiro filho e morando em uma mansão com vista para o Morumbi. Então, durante um jantar suntuoso com uma única frase gelada, Alexandre virou tudo de cabeça para baixo. Ele queria o divórcio com efeito imediato. Uma Catarina grávida e atordoada ficou sozinha em seu palácio de vidro e pedra. Mas o que aconteceu depois é algo que ninguém, muito menos Alexandre, poderia ter previsto jamais. Isto não é apenas uma história de traição. É uma história de uma aliança forjada no fogo do desgosto e uma luta por justiça que abalaria um império até seu âmago. As taças de cristal sobre a mesa no Ouro Fino Bistrô, um templo da gastronomia com 3 estrelas, com vista para o horizonte de São Paulo, eram tão delicadas que Catarina Diniz quase temia tocá-las. Elas pareciam vibrar com a energia tranquila e cara do salão. Cada prato que chegava era uma obra de arte, uma miniatura de espumas, geleias e ingredientes incrivelmente frescos. Também era perfeito, demais perfeito. Catarina se mexeu em sua cadeira de veludo macio, a seda de seu vestido de maternidade cor esmeralda sussurrando contra o tecido. Com 5 meses de gravidez, ela mal começava a mostrar uma curva suave e feliz sobre a qual ela frequentemente pousava a mão, uma promessa silenciosa do futuro. Ela sorriu do outro lado da mesa para seu marido, Alexandre Matos. Para o mundo exterior, Alexandre era um gigante. Aos 38 anos, era o fundador e CEO da Vanguarda Digital, uma empresa de tecnologia que havia revolucionado a logística de dados. Seu rosto, com sua mandíbula afiada, olhos azuis intensos e um sorriso perpetuamente confiante, havia adornado as capas da Forbes Brasil e Negócios Hoje. Ele se movia com economia de movimento, um homem que acreditava que cada segundo de seu tempo valia R$1.000. Para Catarina, durante os últimos 4 anos, ele havia sido o arquiteto de seu mundo. As ostras e pérolas são do seu agrado, meu amor? Perguntou Alexandre, embora não levantasse os olhos de seu telefone. Ele estava revisando dados de mercado, seu polegar se movendo com velocidade especializada. É incrível, ela disse, sua voz suave. Tudo é, obrigada por isto. Finalmente, ele bloqueou o telefone e o colocou virado para baixo, sobre a impecável toalha de mesa branca. Um gesto que pretendia significar sua atenção total, mas que parecia mais um cessar-fogo temporário. Ele pegou sua taça de vinho, girando o líquido dourado pálido. O tom dele mudou. O calor que estivera ali, por mais tênue que fosse, evaporou, substituído pela cadência fria e cortante que ele usava na sala de reuniões. Precisamos discutir o futuro. Uma emoção de excitação a percorreu. Eles finalmente falariam sobre nomes para o bebê? Sobre o quarto do bebê? Sobre a viagem à Bahia que ele havia prometido para a baby moon deles? Adoraria, ela disse, inclinando-se ligeiramente. Eu estava pensando que, se for menino, talvez pudéssemos honrar seu pai. Mário! Alexandre piscou como se as palavras dela fossem um idioma estrangeiro que ele não podia se incomodar em traduzir. Não, isso não.
Estou falando do nosso futuro, o seu e o meu. Separados, o ar nos pulmões de Catarina congelou. O murmúrio distante do restaurante, o suave tinido dos talheres, tudo desapareceu em um zumbido surdo em seus ouvidos. Separados? O quê? Do que você está falando, Alexandre? Ele suspirou, um som de pura impaciência inalterada, como se ela fosse uma funcionária lenta, que não conseguia entender um conceito simples. Eu instruí meu advogado, o Sr. Almeida, a redigir os papéis do divórcio. Eles estão, para todos os efeitos, finalizados. Eu queria te contar aqui, de forma civilizada, antes que eles sejam entregues na mansão amanhã. Divórcio. A palavra parecia estranha em sua língua, uma pedra afiada. Não, você está brincando. Isso é uma piada horrível e cruel. Seu coração batia contra suas costelas, um pássaro frenético preso em uma gaiola. Ela olhou nos olhos dele, procurando o homem que amava, o homem que havia sussurrado promessas sob lençóis de algodão egípcio, que segurou sua mão durante o primeiro ultrassom. Mas ela encontrou apenas um estranho frio e calculista. Eu não estou brincando, Catarina. Eu nunca estou mais sério do que quando se trata de aspectos práticos, ele disse, tomando um gole de seu vinho. Nosso casamento não é mais uma parceria viável. Minhas circunstâncias mudaram. Minhas necessidades mudaram. Suas circunstâncias? A voz dela tremia, uma mistura de confusão e pânico crescente. Eu estou grávida, Alexandre. Estou carregando nosso filho. Como suas circunstâncias poderiam ter mudado mais do que isso? Ele teve a audácia de parecer entediado. A gravidez é uma complicação, eu admito, mas não intransponível. A criança será provida de forma extravagante. Eu estipulei um trust muito generoso. Você, por sua vez, será compensada de acordo com o acordo pré-nupcial. É bastante inquebrável, tenho certeza que você se lembra. O acordo pré-nupcial, um documento que ela havia assinado em um mar de amor e confiança, uma monstruosidade de 20 páginas que o advogado dele havia lhe passado uma semana antes do casamento. Alexandre o chamou de mera formalidade corporativa. Ela nem sequer o leu atentamente. Ela havia confiado nele. Lágrimas brotaram de seus olhos, quentes e vergonhosas. Por quê? Apenas me diga por quê. É outra pessoa? Ele considerou a pergunta por um momento, como se estivesse pesando os prós e contras estratégicos de dizer a verdade. Isso é uma simplificação excessiva de uma situação complexa, ele disse finalmente. Mas sim, há outra pessoa. O nome dela é Isadora Reis. Ela é uma associada de negócios. Ela entende o mundo em que vivo, as pressões, as exigências. Isadora Reis. O nome atingiu Catarina como um golpe físico. Uma impressionante herdeira italiana, de cabelos pretos e capitalista de risco, que vinha rondando a empresa de Alexandre por meses. Catarina a conheceu uma vez em um gala de caridade. Isadora a olhou diretamente, seus olhos descartando Catarina como um acessório bonito, mas, em última análise, irrelevante. Então você simplesmente me descarta? As palavras mal eram um sussurro. 4 anos, nosso bebê. Isso não significa nada. Significa que chegou ao fim, disse Alexandre, colocando seu guardanapo sobre a mesa. Ele se levantou, ajeitando a jaqueta de seu terno sob medida. O carro levará você para casa. Eu tenho outro compromisso. Os papéis chegarão por volta das 10 da manhã. Eu aconselho que você tenha um advogado presente, embora fará pouca diferença no resultado. Ele não se inclinou para beijá-la, não tocou seu ombro. Ele simplesmente se virou e foi embora. Um rei abandonando sua corte, sem olhar para trás nem uma única vez.
Catarina ficou sentada sozinha na mesa para dois, cercada pelos restos de uma refeição de milhares de reais que ela não podia mais comer. O garçom se aproximou cautelosamente. "Está tudo bem, senhora?" Ela não conseguia falar. Só conseguiu assentir um único movimento brusco. As lágrimas que ela estava segurando começaram a cair, traçando caminhos frios por suas bochechas, pingando na seda imaculada de seu vestido. Ela não era mais Catarina Diniz, esposa de um milionário. Era uma complicação, uma parceria não mais viável. A viagem de volta à sua extensa propriedade nos arredores de São Paulo foi um borrão de luzes da rua e soluços silenciosos. A mansão, normalmente um símbolo de seu sucesso e felicidade compartilhados, parecia um mausoléu. Era vasta, fria e dolorosamente vazia, cada foto na parede deles rindo em Fernando de Noronha, esquiando nos Alpes, celebrando o aniversário. Era um monumento a uma mentira. Ela entrou no quarto principal, um espaço maior do que o apartamento em que havia crescido. O lado do armário de Alexandre já estava vazio. Seu assistente pessoal havia estado lá. Tudo havia sido planejado. Não era uma decisão repentina. Era uma extração corporativa executada com precisão assustadora. Ela passou a noite aninhada em um quarto de hóspedes, incapaz de suportar o cheiro dele em seus lençóis. Ela não dormiu. Ela simplesmente ficou ali, uma mão em sua barriga, sentindo os leves movimentos da vida dentro dela. Era a única coisa que parecia real em um mundo que acabara de ser estilhaçado em 1 milhão de pedaços. Ela estava sozinha, grávida e prestes a ser divorciada por um homem que a tratava como um ativo obsoleto a ser liquidado. A manhã chegou não com a luz do sol, mas com uma chuva cinzenta e persistente que combinava com o desespero de sua alma. Ela se sentou na sala de estar cavernosa, olhando para os jardins bem cuidados que se estendiam em direção ao reservatório. Ela não sentia nada, ela era um fantasma em sua própria vida. Às 10 em ponto a campainha tocou, um som tão agudo e final quanto a queda de uma guilhotina. Ela pensou que era o mensageiro com os papéis do divórcio, o último prego no caixão de seu casamento. Seu corpo se enrijeceu, preparando-se para a próxima onda de dor. Ela abriu a enorme porta de carvalho. Não era um mensageiro. Parada no alpendre de lajes molhadas pela chuva, ladeada por 2 grandes malas Louis Vuitton, estava Helena Matos, a mãe de Alexandre. Helena era uma mulher esculpida em granito e dinheiro antigo, alta, impecavelmente vestida, com um casaco de cachemir e seu cabelo prateado preso em um coque perfeito. Ela possuía uma aura de autoridade formidável. Seus olhos, do mesmo azul penetrante que os de seu filho, tinham um olhar que não era de pena, mas de algo muito mais complexo, uma resolução feroz e inabalável. Catarina olhou para ela confusa. Elas tinham um relacionamento cordial, mas distante. Helena era educada, mas sempre mantinha uma certa distância emocional, como se observasse Catarina por trás de um vidro. "Helena!" Catarina gaguejou. "O quê? O que você está fazendo aqui?" Helena Matos olhou além de Catarina para o hall frio e opulento da casa que seu filho havia construído. Então seu olhar voltou para Catarina, suavizando ligeiramente ao pousar na pequena saliência de sua barriga. "Eu soube o que meu filho fez", disse sua voz clara e firme, cortando o ar úmido da manhã. "Ele é um tolo e um covarde. Então eu fiz minhas malas." Ela deu um passo à frente, cruzando o limiar e trazendo o cheiro de chuva e perfume caro para dentro da casa. "Se você me aceitar", declarou Helena Matos, "eu estou de mudança." Por um longo momento, Catarina só conseguiu encarar.
Helena Matos, parada no hall de mármore da casa que seu filho acabara de tirar de Catarina, era uma aparição impossível. A mulher que sempre a tratou com uma distância educada, quase clínica, que enviava presentes impessoais perfeitamente escolhidos para aniversários e datas comemorativas, estava agora parada entre sua bagagem de designer com a postura desafiadora de uma general ocupando território inimigo. A mente de Catarina, nublada pela dor e pela exaustão, lutou para processar a cena. Isso era um truque? Um cavalo de Troia enviado por Alexandre para gerenciar a situação e garantir que ela assinasse os papéis sem problemas? A família Matos, ela estava aprendendo, operava em um nível de estratégia que ela mal começava a entender. Se mudando? Catarina finalmente conseguiu dizer sua voz rouca. Helena, com todo o respeito, eu não entendo. Você é a mãe dele. E você é a mãe do meu neto, respondeu Helena, seu olhar inabalável. Esse é um laço de sangue, querida, um fato biológico. Um certificado de casamento, como você descobriu tão brutalmente, é meramente um contrato, e meu filho acabou de demonstrar o que pensa de contratos. Ela deu mais um passo para dentro da casa, seus olhos perspicazes examinando o espaço cavernoso e impessoal. Era uma casa de exibição decorada por um designer caro que Alexandre havia contratado, cheia de arte moderna que ele havia comprado como investimento e móveis que eram mais esculturas do que conforto. Era um reflexo do próprio Alexandre, impressionante, caro e completamente desprovido de calor. Posso tomar um chá? Perguntou Helena, já tirando o casaco de cachemir. Earl Grey, se tiverem. E eu sugiro que você tome um pouco de camomila. Fará bem a você e ao bebê. Não foi um pedido. Foi uma ordem suave. Atordoada, Catarina abriu caminho para a cozinha de última geração, uma vasta extensão de aço inoxidável e mármore italiano na qual ela nunca se sentiu realmente confortável. Enquanto enchia a chaleira, suas mãos tremiam. Helena inspecionou o cômodo com um olhar crítico. Esta cozinha é absurda, ela comentou, passando o dedo em uma bancada estéril. É projetada para caterings, não para pessoas, sem alma. Catarina se virou, apoiando-se na bancada, sua determinação desmoronando. Por que você está realmente aqui, Helena? Ele te enviou para... Para quê? Para garantir que eu não faça um escândalo? A pergunta pairou no ar entre elas. A expressão composta de Helena finalmente se suavizou, e pela primeira vez Catarina viu um vislumbre da mulher por trás da formidável fachada. Ela viu uma tristeza profunda e cansada em seus olhos. "Cheho, Alexandre não me enviou", disse Helena, sua voz perdendo sua nitidez, tornando-se algo mais íntimo. De fato, ele ficaria furioso se soubesse que estou aqui. Imagino que ficará muito em breve. Liguei para ele esta manhã depois de saber da notícia por uma amiga do conselho da empresa dele. A situação com Isadora Reis é aparentemente de conhecimento comum no círculo deles. Ela pronunciou o nome com um desprezo quieto e venenoso. Eu disse a ele, continuou Helena, que se ele seguisse com essa crueldade, ele não estaria apenas se divorciando de sua esposa, ele estaria rompendo seu relacionamento com sua mãe. Ele me desafiou, disse que eu estava sendo muito sentimental. Então, aqui estou. A chaleira começou a assobiar, um grito agudo na casa silenciosa. Catarina serviu a água quente em 2 xícaras, sua mente ainda cambaleando. Mas por quê? Sussurrou Catarina, entregando uma xícara à sua sogra. Ele é seu filho.
seu único filho. Helena pegou a xícara e foi até um sofá pequeno e desconfortável na sala de estar adjacente. Ela se sentou perfeitamente ereta e deu um tapinha no assento ao lado dela. Catarina hesitou um segundo antes de afundar na almofada. Catarina, eu vou te contar algo sobre o qual não falo há mais de 20 anos. Começou Helena, com um olhar fixo na vista cinzenta e castigada pela chuva através das janelas do chão ao teto. Vou te falar sobre Mário Matos, o pai de Alexandre. O homem era uma lenda, um fantasma do mercado de ações que havia acumulado uma fortuna colossal nos anos 80 e morreu de um ataque cardíaco repentino em seu iate em Angra dos Reis, quando Alexandre era apenas um adolescente. Alexandre raramente falava dele, e quando o fazia, era com uma mistura de reverência e rivalidade. Mário, como Alexandre era brilhante, disse Helena. Ele era charmoso, magnético. Quando ele prestava atenção em você, parecia estar sob o sol. Eu era jovem, de boa família, mas com pouco dinheiro próprio. Eu estava completamente encantada. Nós nos casamos e ele me deu uma vida linda, uma casa muito parecida com esta, joias, viagens e um filho. Ela fez uma pausa, tomando um gole lento de seu chá. Por 15 anos eu acreditei ser a mulher mais feliz do mundo. E então, uma noite, ele chegou em casa. Ele me sentou em nossa biblioteca e me disse que havia conhecido outra pessoa, uma mulher mais jovem. Ele me informou que nosso casamento havia terminado e que seus advogados tinham um acordo para eu assinar. Era inegociável. Catarina olhou para ela sem palavras. O paralelo era impressionante, um eco arrepiante através das décadas. Eu fui tola, continuou Helena, sua voz tingida pela lembrança da velha dor. Eu não tinha recursos próprios. Eu assinei um acordo pré-nupcial, assim como você, sem realmente entender o que significava. Eu era completamente dependente dele. Ele me disse que eu poderia ficar com a casa e uma mesada confortável, desde que fosse discreta. Se eu lutasse contra ele, ele me cortaria completamente e me pintaria como uma megera instável na imprensa. Eu estava encurralada. Eu tinha um filho adolescente para pensar. E o que você fez? Catarina ofegou. Eu assinei os papéis, disse Helena com um brilho de fogo em seus olhos. Eu aceitei o acordo e eu me odiei por isso todos os dias. Eu sorria em eventos sociais, criei meu filho e mantive a fachada da ex-esposa digna. Mas por dentro eu estava vazia. Mário morreu 2 anos depois, e sua fortuna, a maior parte dela, foi para sua nova esposa. Alexandre e eu ficamos com um trust que, embora substancial, era uma miséria em comparação com a verdadeira riqueza dele. Ela se virou para olhar para Catarina diretamente. Eu vi meu filho crescer idealizando um homem que era um monstro brilhante. Tentei ensiná-lo sobre empatia, incutir um senso de decência, avisá-lo para não se tornar seu pai. Acreditei ter conseguido. Agora vejo que falhei. As piores partes de Mário não morreram com ele. Elas ficaram dormentes em Alexandre, e o sucesso dele as regou, as fez crescer. O que ele está fazendo com você não é apenas um eco de seu pai, é uma réplica monstruosa e perfeita. E as peças se encaixaram. Aquilo não era pena, aquilo era um acerto de contas. Helena não estava ali apenas por Catarina, ela estava ali pelo fantasma de seu eu mais jovem, pela mulher que foi forçada a se render. Uma única lágrima grossa rolou pela bochecha de Catarina. Ele disse que não era mais uma parceria viável. Essa é a linguagem de Mário. Helena cuspiu, sua compostura finalmente se quebrando em raiva pura. Fria, transacional, cruel.
Ele está apagando você, assim como o pai dele me apagou. Mas desta vez é diferente. Como? Perguntou Catarina, sua voz embargada pelo desespero. O acordo pré-nupcial? Ele disse que era inquebrável. Não existe acordo inquebrável quando um homem esconde seu verdadeiro valor e age de má fé, declarou Helena. E mais importante, desta vez somos duas. E eu não sou mais uma garota assustada e dependente financeiramente. Eu tenho meu próprio dinheiro, minhas próprias conexões. E você? Ela disse, seus olhos pousando na barriga de Catarina. Tem a alavanca final. Você carrega o legado dos Matos, não, Isadora Reis? Justo então, a campainha tocou novamente, um som diferente desta vez, mais agudo, mais insistente. Ambas as mulheres ficaram imóveis. Terão os papéis? Sussurrou Catarina, uma nova onda de náuseas a invadindo. Helena se levantou sua postura reta. Eu vou. Ela caminhou até a porta e a abriu. Um jovem em uniforme de mensageiro estava lá, segurando uma grossa pasta encadernada em couro. Para Catarina Diniz, ele disse. Eu aceito, disse Helena. Sua voz não dava margem para discussão. Ela assinou o recibo, pegou a pasta e fechou a porta. Ela voltou para a sala de estar e colocou o documento sobre a mesa de centro de vidro. Caiu com um baque suave e final. Estava em relevo com o logotipo de um prestigioso e impiedoso escritório de advocacia. Catarina olhou para ele como se fosse uma cobra venenosa. Toda a luta que havia começado a surgir nela murchou. Acabou, ela disse, sua voz monótona. Ele venceu. Bobagem! Retrucou Helena, sua energia galvanizando a sala. Ela pegou seu telefone de sua bolsa. Este não é um final. Este é o começo de uma negociação e não usaremos um advogado que Alexandre esperaria. Não usaremos um advogado do mundo dele, de forma alguma. Ela rolou por seus contatos, sua unha pintada batendo com decisão na tela. Quando meu marido me deixou, me deram uma lista de representantes legais adequados, homens silenciosos e dignos, que cuidariam da minha rendição com graça. Mas havia um nome que eu ouvi ser sussurrado. Uma mulher que me disseram para evitar a todo custo. Chamavam-na de Tubarão, uma bulldog. Disseram que ela era pouco feminina em suas táticas. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Helena Matos, uma coisa genuinamente predatória e linda. Eu guardei o número dela por 22 anos, esperando nunca precisar. Parece que eu estava guardando para você. Ela apertou o botão de chamada. Sim, olá, disse sua voz, puro aço. Meu nome é Helena Matos. Estou ligando em nome de minha nora, Catarina Diniz. Precisamos agendar uma consulta com a senhorita Júlia Menezes. Sim, estou ciente da taxa horária dela. Isso não será um problema. Estaremos aí esta tarde. O escritório de Júlia Menezes não ficava na esperada Torre de Cristal, no centro de São Paulo. Em vez disso, ocupava o último andar de um prédio de ferro fundido reformado no bairro da Vila Madalena, um bairro de galerias de arte e boutiques da moda. O elevador se abria diretamente para uma área de recepção que parecia mais uma instalação de arte moderna do que um escritório de advocacia. As paredes eram brancas e maculadas, adornadas com pinturas abstratas, grandes e agressivas, em preto e vermelho. O mobiliário era minimalista, de aparência desconfortável e brutalmente chique. Não havia música suave, apenas o zumbido suave da cidade. Era um espaço que não oferecia consolo, exigia respeito. Um jovem com um corte de cabelo incrivelmente afiado e um terno todo preto as cumprimentou. Senhora Matos, senhora Diniz, a senhorita Menezes as atenderá agora.
Ele as conduziu por um corredor até um escritório na esquina, com janelas panorâmicas. E lá, parada contra o pano de fundo do horizonte de São Paulo, como uma general inspecionando seu campo de batalha, estava Júlia Menezes. Ela não era o que Catarina esperava. Ela tinha 40 e poucos anos, miúda e fit, vestida com um vestido azul marinho impecável, que era severo e elegante ao mesmo tempo. Seu cabelo escuro estava cortado em um bob geométrico severo, que emoldurava um rosto com maçãs do rosto altas e olhos inteligentes e dissecadores. Ela não sorriu quando entraram, simplesmente as observou. Sua expressão era uma máscara neutra de avaliação. Helena, disse Júlia, sua voz um contralto grave e preciso. Há muito tempo. Lamento as circunstâncias. Ela apontou para as duas cadeiras em frente à sua grande e desimpedida mesa de vidro. Por favor. Enquanto se sentavam, o olhar de Júlia pousou em Catarina. Não era cruel, mas era intensamente analítico, como se estivesse escaneando Catarina em busca de fraquezas. Senhora Diniz, ela começou, usando o tratamento formal. Seu marido, Alexandre Matos, lhe entregou uma proposta de dissolução de casamento. Você está grávida de 5 meses do filho dele. Ele, presumo, lhe ofereceu o mínimo estipulado em seu acordo pré-nupcial. Catarina, sentindo-se pequena e exposta na sala poderosa, apenas conseguiu assentir. Ele chamou de generoso. Uma risada seca, quase silenciosa, escapou dos lábios de Júlia. Homens como Alexandre Matos sempre fazem isso? Eles acham que as sobras deles são um banquete para o resto de nós? Posso ver os documentos? Helena deslizou a pasta encadernada em couro pela vasta extensão da mesa de vidro. Pelos 20 minutos seguintes, o silêncio tomou conta da sala, quebrado apenas pelo sussurro das páginas sendo viradas. Júlia lia com uma concentração aterrorizante, seus olhos examinando linha após linha. Ocasionalmente, ela fazia uma pequena anotação em um bloco de notas legal com uma caneta prateada, sua caligrafia tão nítida e precisa quanto sua aparência. Catarina sentiu sua ansiedade aumentar a cada segundo que passava. Ela observou o rosto de Júlia em busca de qualquer sinal de esperança, mas a expressão da advogada permaneceu indecifrável. Finalmente, Júlia chegou à última página, fechou a pasta e cruzou as mãos sobre ela. Ela olhou diretamente para Catarina. Isto, ela disse batendo na pasta, é uma obra de arte, uma obra-prima da guerra legal, projetada para deixá-la absolutamente sem nada. A franqueza da declaração atingiu Catarina como um golpe físico. O senhor Almeida, o advogado dele, é muito bom no que faz, continuou Júlia, seu tom clínico. O acordo que você assinou é uma fortaleza. Cada cláusula é projetada para despojá-la de qualquer direito sobre os bens conjugais. Ele define a propriedade conjugal tão estritamente que a única coisa a que você provavelmente tem direito é a uma fração do valor dos móveis. Você renuncia ao seu direito à pensão alimentícia, além de uma quantia simbólica por tempo limitado. Ele atribui o vasto aumento de seu patrimônio líquido durante seu casamento unicamente a interesses comerciais pré-existentes, protegendo efetivamente todo o império dele de você. No papel, como seu marido provavelmente lhe disse, inquebrável. Helena se inclinou para a frente, mas os olhos de Júlia brilharam com uma luz predatória. Mas fortalezas têm rachaduras, e obras-primas podem ter falhas. Este documento, com todo o seu brilho técnico, tem 2 fraquezas fundamentais. Ela levantou um dedo. 1. Indução fraudulenta.
Helena, quando você assinou seu acordo com Mário, ele foi apresentado a você como uma condição inegociável do casamento com pouco tempo para revisão independente? Sim, disse Helena instantaneamente. Foi posicionado como mera formalidade uma semana antes do casamento. Fui informada de que questionar era questionar o amor dele. Júlia olhou para Catarina. E você? Catarina pensou no nevoeiro de seu noivado. O mesmo, exatamente o mesmo. Alexandre disse que era algo que seu conselho exigia. O advogado dele, o senhor Almeida, estava lá. Ele era muito charmoso. Explicou que era apenas para proteger a empresa. Eu tinha um advogado, mas era um amigo do meu pai que cuidava de imóveis. Ele estava completamente fora de sua alçada. Ele me aconselhou a assinar. Claro que sim, disse Júlia com um suspiro. Argumentaremos que você foi coagida, que não lhe foi dado tempo suficiente, nem aconselhamento independente competente, e que os termos eram tão desproporcionais que eram inaplicáveis. É um argumento difícil de vencer, mas cria um problema. Turva a água. Ela levantou um segundo dedo. A fraqueza número 2 é muito mais significativa. Divulgação financeira completa e honesta. Um acordo pré-nupcial só é válido se ambas as partes divulgarem com precisão seus ativos no momento da assinatura. Mais importante, em um processo de divórcio, ambas as partes devem divulgar seus ativos atuais. Homens como Alexandre Matos e seu pai, antes dele, não gostam de divulgação. Eles constroem seus impérios nas sombras. Eles usam empresas de fachada, contas no exterior e intrincadas redes de trusts para ocultar seu verdadeiro valor. Eles apresentam uma imagem à Receita Federal, outra à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e uma terceira, muito menor, às suas esposas divorciadas. Sua voz baixou, tornando-se conspiratória e emocionante. Nosso trabalho não é atacar o acordo pré-nupcial de frente. Nosso trabalho é exigir uma contabilidade forense de cada real que Alexandre Matos possui. Citaremos a empresa dele, os parceiros dele, os gerentes de investimento dele. Tornaremos o processo de divulgação tão invasivo, tão caro e tão potencialmente revelador de coisas que ele não quer que sejam reveladas, que seu acordo inquebrável, de repente, se tornará uma âncora muito pesada. Catarina sentiu um brilho de esperança, o primeiro que sentia no que parecia uma eternidade. Você acha que ele está escondendo dinheiro? Júlia riu novamente, um som metálico e agudo. Querida, um homem que vale R$1 bilhão no papel, quase certamente vale 2 ou 3 bilhões na realidade. A questão não é se ele está escondendo. A questão é onde. Ela se recostou em sua cadeira, o couro rangendo suavemente. O que nos leva à criança. Seu olhar suavizou pela primeira vez ao olhar para a barriga de Catarina. Isso não é mais apenas um divórcio, é uma questão de sustento e herança. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem diretrizes para o sustento dos filhos, mas essas diretrizes se tornam sugestões quando se trata de indivíduos de alta renda. Argumentaremos que esta criança tem direito a um estilo de vida condizente com a verdadeira riqueza de seu pai. Não um trust controlado por Alexandre, mas um apoio direto e substancial ordenado pelo tribunal. Exigiremos escola privada, segurança, babás, moradia dedicada, viagens. Criaremos um orçamento para esta criança que o fará chorar. Mas mais do que isso, ela continuou, seus olhos fixos nos de Helena. Esta criança é o herdeiro dos Matos, o único portador de sua linhagem.
Isso faz com que o affair dele com Isadora Reis pareça não apenas insensível, mas também estúpido. Ele está descartando a mãe de seu legado por uma diversão temporária. Não diremos isso no tribunal, é claro, mas garantiremos que isso seja entendido no tribunal, da opinião pública e nas salas de reunião de sua empresa. O alcance de tudo, a pura agressão, era aterrorizante e estimulante. Aquilo não era uma disputa legal, era uma guerra travada com intimações e contadores forenses, em vez de soldados. Agora, disse Júlia, seu tom voltando aos negócios, esta será uma luta brutal, feia e muito pública. Alexandre não jogará limpo. Ele contratará investigadores particulares. Eles investigarão seu passado, sua família, seus amigos. Eles tentarão pintá-la como uma caçadora de fortunas, uma mãe instável, histérica e inepta. Eles vazarão histórias para a imprensa. Você está preparada para isso? Ela perguntou, seus olhos perfurando Catarina. Catarina olhou para as mãos, depois para Helena, cujo rosto era uma máscara de determinação sombria. Ela pensou no rosto frio e desdenhoso de Alexandre no restaurante. Ela pensou nele, chamando seu bebê de complicação. Um fogo que ela não sabia que possuía começou a arder em seu peito. O que você precisa que eu faça? Perguntou Catarina, sua voz calma, mas firme. Um lento sorriso de satisfação finalmente enfeitou os lábios de Júlia Menezes. Ele transformou seu rosto, fazendo aparecer o tubarão de que os advogados da velha guarda sussurravam. Bom, ela disse. Primeiro, você e Helena voltarão para aquela casa e não sairão. É seu lar conjugal. Não deixe que ele as intimide para ir embora. A partir deste momento, toda a comunicação passará por mim. Não falem com ele. Não atendam às ligações dele. Se ele aparecer, não o deixem entrar. Liguem para mim. Ela deslizou um bloco de notas e a caneta prateada pela mesa em direção a Catarina. Segundo, você começará um diário. Documente tudo. Cada interação que você teve sobre finanças, cada promessa que ele lhe fez, cada conversa sobre o bebê, datas, horários, locais, detalhes. A menção casual dele de comprar uma ilha privada, o pequeno empréstimo que ele fez a um amigo, o relógio antigo que ele comprou, que valia mais que um carro. Estes são os fios que puxaremos. Terceiro, ela disse olhando para Helena. Você conhece o mundo dele, as pessoas, os lugares. Precisamos encontrar os pontos fracos dele. Um membro do conselho que valoriza a família. Um velho rival que adoraria vê-lo tropeçar. Precisamos de influência fora dos tribunais. Júlia se levantou, sinalizando o fim da reunião. Meu honorário é de R$500 mil. Helena me garantiu que isso não é um problema. Começaremos a descoberta imediatamente. Este será um caminho longo, Catarina. Mas eu lhe prometo que, quando terminarmos, Alexandre Matos aprenderá que uma parceria viável é uma rua de mão dupla e que sua complicação está prestes a se tornar o problema mais caro que ele já teve. Ao sair do escritório e pisar novamente nas ruas da Vila Madalena, Catarina se sentiu diferente. O nevoeiro da dor não havia se dissipado, mas havia sido perfurado por um único e afiado raio de luz. Ela não era mais uma vítima à deriva nos destroços de sua vida. Ela era uma cliente, uma combatente. Ao lado de sua formidável sogra, ela acabara de contratar um tubarão e elas estavam indo para casa. Voltar para a mansão em São Paulo foi uma experiência profundamente diferente. A casa não era mais um mausoléu frio e solitário de um casamento fracassado. Com Helena Matos andando por seus corredores, ela havia se tornado uma fortaleza, um centro de comando. O ar, antes denso com o desespero de Catarina,
agora crepitava com propósito. Um cerco estava chegando, e elas estavam preparando as muralhas. Naquela mesma tarde, um chaveiro convocado por Helena trocou completamente todas as fechaduras da propriedade. Os funcionários da casa, um chefe, uma governanta e um jardineiro, todos contratados e pagos por Alexandre, receberam educadamente, mas firmemente, 2 semanas de férias remuneradas. Precisamos de privacidade, Helena lhes disse. Seu tom não admitia discussão. Em seguida, ela organizou a entrega de mantimentos e, para espanto de Catarina, começou a limpar metódica e habilmente a cozinha sem alma sozinha, com um vigor que desmentia sua idade e posição. Quando você está em guerra, você controla suas linhas de suprimento e elimina possíveis espiões. Alexandre paga os salários deles. A lealdade deles é para ele. Para Catarina, esta nova realidade era desorientadora, mas reconfortante. A dor avassaladora ainda a atingia em ondas, mas agora estava temperada por uma nova e incomum sensação, a de estar no controle. Seguindo as instruções de Júlia, ela pegou o caderno caro encadernado em couro, destinado a uma lista de convidados de casamento, e o reaproveitou como seu diário de guerra. Ela se sentou na sala de estar da manhã, com a chuva ainda escorrendo pelos vidros, e começou a escrever. No início, sua mente estava em branco, uma tela de dor, mas então começou aos poucos, lembrando-se de uma conversa do Natal passado na cabana de esqui de Alexandre nos Andes. 26 de dezembro. Alexandre estava em uma teleconferência na frente da lareira. Eu trouxe um conhaque. Ele estava rindo com alguém ao telefone. Depois de desligar, ele estava exultante. Ele disse: "O acordo em Dubai está fechado. Eu tive que pagar uma fortuna absoluta ao nosso consultor. Mas vale a pena." Perguntei quem era o consultor. Ele apenas piscou e disse: "Uma caixa postal muito útil nas Ilhas Cayman." Ele achou hilário. Chamou de Vanguarda Digital Atlântico. A lembrança, inofensiva na época, agora parecia sinistra. Ela escreveu, sua caligrafia trêmula, mas clara: dezembro de 2 anos atrás. Abril de 2 anos atrás. O gala do Metropolitan. Alexandre estava tentando obter uma variação de zoneamento para um novo centro de dados. O senador Barroso foi o orador principal. Alexandre ganhou o leilão de uma pintura terrível por R$250 mil. Quando entramos no carro, eu disse a ele que era muito dinheiro por uma pintura feia. Ele riu e disse: "Eu não comprei uma pintura, nós compramos o senador." Elas estavam simplesmente puxando os fios soltos da tapeçaria de sua vida juntos. O comentário casual sobre os 3 conjuntos diferentes de livros que seus contadores mantinham. Um para ela, um para seus parceiros e um para a Receita Federal. A vez que ele se gabou de que seu verdadeiro patrimônio líquido era um número imaginário, porque grande parte estava ligada à arte impossível de rastrear e a holdings no exterior, projetadas para serem invisíveis. Para encontrar o passado, Helena estava trabalhando no presente. Ela se sentou na sala formal, com a postura perfeita, o telefone colado à orelha. Suas conversas eram obras-primas de sutileza. "Marta, querida, que alegria ouvir sua voz." Ela arrulhava para a esposa de Otávio Freire, o membro mais influente do Conselho da Vanguarda Digital. "Sim, estou ficando com aquela cara difícil. É tão reminiscente do pai dele. Você se lembra daquele terrível caso com a mulher mais jovem? Ele se tornou tão errático, tão imprevisível. Seu julgamento estava comprometido. É de partir o coração ver o padrão se repetir.
A gente se preocupa com a estabilidade das coisas, sabe? Com a empresa. Essa Isadora Reis, ouvi dizer que ela incentiva os piores impulsos dele. Ela fazia uma pausa e dizia: mas um homem com uma esposa grávida em casa, tomando decisões tão precipitadas, realmente faz você se perguntar. Dê meus melhores cumprimentos a Otávio. Ela não estava atacando, estava expressando preocupação. Estava plantando uma semente de dúvida, não na moralidade de Alexandre, mas em algo muito mais importante para um homem como Otávio Freire, sua estabilidade e, por extensão, a segurança de seu investimento. O primeiro contra-ataque foi quando o telefone de Catarina tocou e o rosto dele, uma selfie sorridente de sua viagem a Noronha, apareceu na tela. Seu coração disparou. Seu primeiro instinto, nascido de 4 anos de condicionamento, foi atender. Helena, que parecia possuir um sexto sentido, entrou na sala. Não. Uma mensagem de texto se seguiu imediatamente. Catarina, atenda o telefone. Precisamos conversar. Não seja infantil. Outra chegou 1 minuto depois. Você está realmente deixando minha mãe filtrar minhas chamadas? Isso é absurdo. Eu não vou deixar minha vida pessoal ser ditada por um advogado caro demais. Estou indo para aí. A mensagem a atingiu com um arrepio de puro terror. Ele está vindo, ela sussurrou. Helena leu o texto e seus lábios se apertaram em uma linha dura. Bom, ela disse. Que ele venha. 1 hora depois, a silhueta preta e elegante do supercarro McLaren de Alexandre guinchou no caminho de Cascalho. Ele saiu, vestido com um terno perfeitamente sob medida, parecendo em cada centímetro o dono do universo retornando ao seu castelo. Ele foi até a porta da frente e tentou sua chave. Não se encaixou. O som do metal rangendo contra a nova fechadura foi alto na casa silenciosa. Ele recuou, com um olhar de pura descrença em seu rosto, e pressionou a campainha, um buzz longo e furioso. Catarina e Helena estavam no hall, observando a transmissão de vídeo da câmera de segurança em um tablet. O rosto de Alexandre, atraente e familiar, estava contorcido em uma máscara de raiva. Helena calmamente apertou o botão do intercomunicador. Alexandre! Sua voz ecoou no alpendre, fria e clara. Você não é mais bem-vindo aqui. Esta é a casa conjugal de Catarina. Na tela, Alexandre parecia ter levado um tapa. Mãe, o que diabos você está fazendo? Me deixe entrar. Não. A voz de Helena não vacilou. Se você tem algo a dizer a Catarina, você pode fazê-lo através da advogada dela. Agora, por favor, deixe a propriedade antes que você seja gravado como um invasor. Minha advogada! Ele rugiu, rindo com uma amargura feia. Você acha que Júlia Menezes vai me assustar? Eu vou enterrar você. Eu vou enterrar as duas em honorários advocatícios. Eu vou provar que Catarina é uma mãe inepta. Você não fará nada disso, Helena interrompeu, sua voz baixando para uma temperatura perigosamente baixa. Seu pai tentou o mesmo assédio patético, Alexandre. Ele tentou me intimidar, me ameaçar. Estava abaixo dele então e está abaixo de você agora. Você está se comportando como um animal encurralado, não como o titã da indústria que você finge ser. Vá embora, Zé Alexandre. A voz de Catarina tremeu, mas estava clara. Fale com minha advogada. Na tela, seu rosto mostrou puro choque. Uma coisa era ser desafiado por sua mãe, a quem ele considerava uma relíquia sentimental. Outra era ser desafiado por Catarina, a mulher que ele considerava dócil e dispensável. Ele subiu no carro e se afastou, cuspindo o cascalho de seus pneus.
Catarina soltou uma respiração que não percebeu que estava prendendo. Suas pernas estavam fracas. Helena colocou uma mão firme e tranquilizadora em seu ombro. A primeira carga foi repelida. Ela disse baixinho. Bem feito. A verdadeira contraofensiva veio no dia seguinte. Não em sua porta, mas no escritório de seu advogado, o quieto e imperturbável Sr. Almeida. Ela se recusa a falar comigo, Alexandre berrou, andando de um lado para o outro em frente às janelas. Eles trocaram as fechaduras. Minha mãe está lá com ela, conspirando contra mim. O Sr. Almeida, um homem que se especializava em dissoluções tranquilas e ordenadas, parecia desconfortável. Alexandre, eu o avisei que essa abordagem era agressiva. Era provável que provocasse uma reação. Espere. Nesse momento, o assistente de Almeida entrou carregando uma caixa tão cheia de papéis que parecia uma resma de papel de impressora. Isso acabou de chegar por mensageiro para o senhor Dr. Almeida, dos escritórios de Júlia Menezes. Almeida abriu a caixa. Sua compostura tranquila e profissional começou a se dissolver enquanto ele tirava o primeiro documento. Era um pedido de descoberta financeira de 200 páginas em espaço simples. Exigia, entre outras coisas, cada extrato bancário de cada conta, nacional e internacional. Cada transação de ações, cada e-mail relacionado à formação de qualquer empresa de fachada ou trust. Documentação completa sobre a compra de toda a arte e propriedade, incluindo os honorários de consultoria para o Acordo de Dubai e a doação para a caridade do senador Barroso. Foi uma campanha legal de choque e pavor. Anexada havia uma fatura de R$500 mil. Ele olhou para seu cliente. A fanfarronice havia sumido de seu rosto. Alexandre, ele disse com a voz sombria, isso não é uma tática de negociação. Ela não está tentando obter um acordo melhor. Ele segurou o enorme documento. Ela está tentando pegar sua empresa inteira. Alexandre reagiu às agressivas indagações financeiras de Júlia com uma guerra em grande escala. Sua equipe jurídica prontamente apresentou moções e, simultaneamente, Alexandre usou a mídia contra Catarina. Um artigo sensacionalista na imprensa a retratou como uma caçadora de fortunas implacável, explorando sua gravidez por dinheiro. Fotógrafos e veículos de vigilância ficaram em frente à mansão, aumentando o estresse e a ansiedade de Catarina. Helena, sempre serena, protegeu Catarina ferozmente. Ele quer que você desmorone. Ela a aconselhou, fortalecendo a determinação de Catarina. Durante as primeiras noites sem dormir, o minucioso diário de Catarina revelou uma lembrança crucial. Sua terceira viagem de aniversário para Trancoso. Alexandre lhe mostrou uma estrutura corporativa rotulada como Projeto Quimera, gabando-se de que era uma fundação não rastreável em Liechtenstein que possuía as patentes mais valiosas da vanguarda digital. Catarina se lembrou claramente de seu comentário arrepiante. É legal se você puder pagar aos advogados para torná-lo legal. Ela fez uma ligação segura com Júlia Menezes. Projeto Quimera, repetiu Júlia bruscamente, a emoção evidente em sua voz. Liechtenstein significa segredo, evasão fiscal, ocultação de ativos, fraude corporativa. Isso pode ir além de um tribunal de divórcio para acusações criminais. Catarina hesitou, preocupada com a ideia de Alexandre enfrentar a prisão. Ele construiu esta armadilha, não você. Helena a lembrou suavemente. Esta é a alavanca. Se Alexandre se recusar a divulgar, ele se arrisca ao desacato ao tribunal. O cumprimento revela a fraude. Além disso, esta revelação aterrorizará seu conselho,
transformando seu escândalo pessoal em uma catástrofe corporativa. Armada com esta poderosa informação, Júlia rapidamente modificou seus escritos legais para atacar especificamente o projeto Quimera. A fachada de Alexandre estava finalmente desmoronando. Em 24 horas, Júlia apresentou uma moção precisa e devastadora ao tribunal. Ela detalhava a existência do Projeto Quimera, uma fundação em Liechtenstein que ocultava a propriedade intelectual central da vanguarda digital. A implicação era clara. Alexandre havia cometido fraude corporativa. Alexandre Matos olhou para o documento atordoado. Como eles souberam? Ele perguntou desesperadamente, olhando para seu advogado, que estava visivelmente abalado. Eu não sei, mas eles sabem. Isso não é um blefe. Se um juiz conceder esta moção, e é muito provável que o faça, devemos apresentar provas, o que revelaria sua fraude, ou enfrentar o desacato ao tribunal. Parem, ordenou Alexandre. Apelam, atrasam, façam alguma coisa. Almeida balançou a cabeça firmemente. É tarde demais, Júlia Menezes o encurralou perfeitamente. Isso não é lei de divórcio, agora é território criminal. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena Matos executou a jogada final. Em um discreto almoço com Otávio Freire, o presidente do Conselho da Vanguarda Digital, ela expressou grave preocupação com as ações imprudentes de Alexandre, mencionando sutilmente Liechtenstein. Naquela mesma tarde, Otávio convocou uma reunião de emergência do Conselho, confrontando Alexandre com a moção de Júlia. Você realmente pensou que poderia esconder ativos de nós? O projeto Quimera. Isadora Reis, sua amante, o dispensou friamente, chamando-o de ativo tóxico. Quebrado e sozinho, Alexandre viu claramente que restava apenas uma opção: a rendição total. Na manhã seguinte, seu assistente ligou para a mansão. O senhor Matos solicita uma reunião com a senhora Diniz. Ele disse timidamente. Na conveniência dela. Eles esperaram no dia seguinte ao meio-dia. Catarina sentou-se tranquilamente na ensolarada sala de estar, enquanto Alexandre entrava, derrotado e humilhado. Sinto muito. Ele começou fracamente, mas Catarina o interrompeu bruscamente. Você sente muito porque foi pego. Os termos de Júlia são definitivos. Ele leu as condições brutais. Catarina recebe a mansão de São Paulo por completo e 200 milhões de reais. Catarina tem a custódia total. Alexandre é permitido visitas supervisionadas somente após terapia intensiva. Alexandre retira publicamente as histórias difamatórias sobre Catarina. Os detalhes do projeto Quimera são permanentemente selados, condicional ao seu cumprimento. Meu filho, suplicou Alexandre desesperadamente. Você chamou nosso filho de complicação, respondeu Catarina friamente. Este acordo garante que você não nos machucará novamente. Assine ou perca tudo. Derrotado e conhecendo seu destino, Alexandre assentiu em silêncio. Eu o farei assinar por meus advogados hoje. Enquanto ele saía, Catarina percebeu que a batalha lá havia terminado. Ela havia recuperado o controle de sua vida, emergindo mais forte e cercada por uma família verdadeira. O Alexandre Matos, que se aproximava da casa, pouco se parecia com o milionário confiante que havia abandonado Catarina meses antes. Seus traços angulares foram suavizados pela derrota, como se o homem de dentro tivesse encolhido. Catarina o observou entrar na sala de estar, a luz do sol emoldurando sua expressão calma, enquanto ela pousava uma mão protetora em sua barriga arredondada. Helena permaneceu em silêncio perto da lareira, sua presença resoluta. Catarina! Alexandre começou com a voz tensa. Obrigado por me receber. Ela assentiu levemente, sua compostura inabalável. A mudança de poder era clara. Ela estava no controle.
Sinto muito. Ele gaguejou, seu olhar vacilando sob os olhos firmes dela. Pela maneira como eu disse, o que eu disse, tudo. Eu não estava pensando claramente. Ela levantou a mão suavemente, parando-o. Você sente muito porque foi pego, Sr. Alexandre, não porque me machucou. Ele encolheu visivelmente. A verdade crua perfurando sua fachada praticada. Ela deixou o silêncio se prolongar antes de deslizar calmamente uma única folha de papel em sua direção. Júlia redigiu estas condições. Elas não são negociáveis. As mãos de Alexandre tremeram ao ler. O lar. Catarina manteria a mansão de São Paulo livre de dívidas. O acordo. 200 milhões de reais colocados em um trust controlado unicamente por Catarina e Júlia Menezes para o futuro de seu filho. Custódia. Catarina teria a custódia exclusiva. Alexandre só receberia direitos de visita supervisionada após completar 1 ano de terapia profissional. Retratação pública. Alexandre retiraria publicamente todas as alegações difamatórias contra Catarina. Silêncio. Em troca de seu acordo, os detalhes do projeto Quimera permaneceriam confidenciais. Alexandre levantou os olhos, a cor sumindo de seu rosto. Catarina, por favor. Meu filho, você não pode. Você chamou nosso bebê de complicação. Estava disposto a se livrar de nós. Catarina respondeu com firmeza. Eu aprendi que para você, família era descartável. Este acordo protege minha família de você. Você proverá para seu filho materialmente, mas sua influência termina aí. Assine ou arrisque perder tudo. Ele olhou para Helena, buscando compaixão, mas não encontrou nenhuma, apenas julgamento silencioso. Percebendo que não tinha nenhuma vantagem, Alexandre assentiu em um gesto derrotado. Eu farei com que meus advogados assinem hoje mesmo. Ele disse baixinho, levantando-se e saindo sem dizer mais uma palavra. 6 meses depois, a sala de estar havia se transformado de um campo de batalha em um berçário quente e aconchegante, cheio de cores suaves e risos gentis. Catarina se balançava suavemente, embalando sua filha chamada Helena Diniz Matos, ou Eli. A idosa Helena entrou no quarto, seu semblante severo suavizado em um calor alegre de avó. Como está nosso anjo? Ela sussurrou, roçando um beijo na testa do bebê. Maravilhosa, respondeu Catarina suavemente, sorrindo para a mulher que se tornara sua aliada mais forte e sua família mais próxima. De vez em quando, notícias sobre Alexandre chegavam. Ele havia evitado a prisão, mas seu império havia desmoronado. Isadora Reis seguiu em frente, deixando-o completamente sozinho. Catarina não sentia raiva nem tristeza, apenas uma calma indiferença. Alexandre era um capítulo encerrado. Olhando ao redor do berçário ensolarado, Catarina soube que havia vencido algo infinitamente mais rico do que a fortuna de Alexandre. Força, resiliência e o vínculo de uma família forjada no fogo mais feroz. Reflexão e chamada para a ação das cinzas de uma traição chocante, Catarina Diniz não apenas se levantou, mas se elevou. Com sua sogra Helena como sua aliada inesperada, ela transformou uma história de desgosto em uma epopeia de justiça e empoderamento. Elas enfrentaram um bilionário implacável, provando que a verdadeira força não reside no dinheiro em sua conta bancária, mas na coragem de seu coração e na lealdade daqueles que o apoiam. Isto foi mais do que um divórcio. Foi uma revolução. Se você se inspirou na incrível luta de Catarina e Helena por sua família e seu futuro, demonstre isso curtindo este vídeo e compartilhando-o. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais dramas da vida real que provam que a verdade sempre prevalece. Deixe-nos saber nos comentários abaixo o que você achou desta poderosa história.